Boa tarde, alunos. Hoje, dia 23, agora são exatamente 17 horas. Vocês viram aí que eu comecei com um videozinho da Elza Soares, uma provocação. E dia 20 agora nós tivemos o dia da consciência negra. Não foi dia da consciência humana, não, né? Até porque não foram todos os humanos que ficaram aí quase 400 anos sendo escravizados neste país. Então é dia da consciência negra, né? Então só uma provocação, e acho que ninguém melhor que a Elza Soares para mostrar isso, né? Porque a música já mostra, né, qual é a carne mais barata do mercado, né? Infelizmente, ainda hoje há um abismo entre brancos e negros, né? Infelizmente. E não vamos nem comentar entre negros e mulheres ainda, né? Que o abismo é bem maior. Então, uma provocaçãozinha básica para a gente começar a pensar e começar a olhar realmente o nosso país do jeito que é e não do jeito que nos falam, igual alguns aí, principalmente do governo, quer passar para nós aí. Então, só uma cutucadinha aí, né? Agradecer o pessoal da Mix Espaço de Dança também, a diretora Sofia e a professora Thaís Coelho também, pelo espetacular show ontem realizado. Hoje, a Rebeca do nono B pediu para nós tirarmos aí, darmos uma revisãozinha na parte de trigonometria, que ela não entendeu muito bem lá, trigonometria. Então, no início, nós vamos fazer, dar uma explicaçãozinha rápida sobre a parte de trigonometria, e depois nós vamos corrigir o simulado que vocês fizeram hoje, tá bom? Beijos, essa semana aqui é semana de Saresp, façam direitinho, façam realmente com vontade de acertar, para que você depois tenha um ano novo aí tranquilo, né? Então façam bem, não faltem no dia do Saresp, para que você não tenha necessidade depois de ficar sofrendo o dezembro todo aí, tá bom? Então, abraços, segunda-feira estamos juntos aí. Hoje nós vamos corrigir aquele simulado que a escola pediu aí para que vocês fizessem, tá bom? Beijos de luz aí, consciência, consciência. Abraço, até daqui a pouquinho aí nós estamos de volta. Vamos lá, meus queridos, nós vamos começar aí a fazer a correção do simulado, só que antes de tudo isso daí, nós vamos relembrar uma parte que é sobre trigonometria. A Rebeca pediu para a gente fazer uma revisãozinha rápida. Então, você que está aí no canal Matemática Fácil Itanhaém, curta o canal, compartilhe, passe para os amigos aí. Eu sou Alexandre Ruiz, professor de matemática, e nós estamos tentando aí fazer algum movimento para ajudar ao conhecimento da matemática na região do Litoral Sul. Então, hoje, a pedido da Rebeca, a Rebeca pediu: ô professor, poxa, dá uma ajudinha lá na parte de trigonometria. Então vamos lá, meus queridos. Vamos entender algumas coisinhas aí. Primeiro, trigonometria. Aonde, de maneira direta, sem muito nhenhenhé, né? Aonde que normalmente a gente usa muita parte de trigonometria? Lógico que na parte de construção é onde nós mais utilizamos trigonometria. Ela é utilizada em um triângulo retângulo, onde, fora o ângulo de 90 graus, que nós já sabemos, fora o ângulo de 90 graus, você conhece um outro ângulo.
Que ângulo, professor? Pode ser qualquer ângulo. No nono ano, os ângulos vão de 0 até 89 graus, que é, na realidade, aí o primeiro quadrante de uma circunferência. Então, no nono ano, nós só ficamos por aqui, ó, no primeiro quadrante. Já no ensino médio, esse é ampliado. Você vai estar no segundo, vai ver no segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, mais de uma volta, mas a princípio no nono você vai ver até 89 graus. Nós temos aí 3 ângulos que nós falamos que são ângulos notáveis. O ângulo de 30, 45 e 60, correto? E tem valores para isso. Esses valores, dona Rebeca, tem que ser guardados, que é o seno, o cosseno e a tangente, correto? Você tem que saber esses valores. Os valores desses ângulos notáveis, tem até musiquinha, eu não vou cantar musiquinha, senão vão se apaixonar pela minha voz aí, não vai dar muito certo não, tá? Mas quem quiser, relembra lá as musiquinhas que eu passei em sala de aula. 1, 2, 3, tudo sobre 2, raiz de 2, raiz de 3. Aqui começa ao contrário, raiz de 3, raiz de 2, 1, tudo sobre 2, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Esses são os valores. O que mais que eu tenho que lembrar, professor? Eu tenho que lembrar também das fórmulas. Seno de um ângulo, vou chamar esse ângulo aqui de A. Seno de A, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno de A, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tangente de A, cateto oposto sobre cateto adjacente. Meus queridos, vejam que isso aqui não é uma aula para explicar cada uma dessas razões. Isso daqui se chama razões trigonométricas. Isso aqui não é uma aula para lembrar disso, mas é uma aula apenas para clarear um pouquinho a cabecinha aí de quem já conhece. Quem tiver alguma dúvida aí, numa próxima vez a gente explica com mais calma, não hoje. Então vamos lá. Aqui, dona Rebequinha, olha lá. Ó. Quem é a hipotenusa? Hipotenusa é o lado que está contrário ao ângulo de 90 graus. Então, é essa a hipotenusa. Os outros dois são os catetos. Agora, na trigonometria, quando nós estamos usando ângulo, você tem com relação ao ângulo A, você tem este que é o cateto oposto e esse que é o cateto adjacente. Lembrando a palavrinha adjacente. Adjacente significa aquele que está próximo, tá bom? Então, lembrando disso daí. Bem, lógico que se eu mudo o ângulo, vamos chamar aqui de ângulo B, os catetos vão mudar. A hipotenusa continua a mesma, sempre contrária ao ângulo de 90. E os outros dois são os catetos. Agora mudou. Quem é que está contrário ao B? É aqui, ó, esse cateto. Então, aqui é o cateto oposto. E esse que está do lado é o cateto adjacente. Então, vejam, muda conforme muda o ângulo que você está trabalhando. Então, Rebequinha, você tem que lembrar aí dessas 3 razões e tem que lembrar dos valores. Qualquer valor diferente de 30, 45 e de 60 graus, o exercício tem que te passar, tá? Então,
Depois qualquer coisa, a gente faz um exemplo melhor lá na sala, né? Durante a semana. Mas a princípio é isso aí. Bom, um exemplo. Eu quero saber o seguinte. Eu tenho uma rampa e eu caminhei aqui nessa rampa, vamos falar que 10 metros. Eu caminhei, estou subindo a rampa. O ângulo é 30 graus. Eu quero saber o seguinte: qual a altura desta rampa? Então você tem que ver. O que é que eu tenho? O x é o cateto oposto, o lado que está oposto ao ângulo de 30. E o 10 é a hipotenusa. Então eu terei aí cateto seno, que é cateto oposto sobre a hipotenusa, que é 10. Se você olhar lá na tabelinha, lá em cima, seno de 30 é meio. Então, você vai chegar aqui no seno de 30, vai substituir. Lembrando a palavrinha substituir, né? Substituir é você tirar alguma coisa e nesse lugar colocar algo. Então, seno de 30 é meio. Igual. Proporção, vou multiplicar em x. Portanto, 10 sobre 2. Portanto, 5 metros. A altura dessa rampa será de 5 metros, né? A altura dela de 5 metros, ok? Então, isso é um breve resumo aí do que vocês viram. Vamos lá. Vamos para o exercício hoje de maneira mais rápida, até porque não tem muita dificuldade esse. Primeiro exercício, deixa eu ampliar um pouquinho aqui só, para ver se eu não mexo muito aí. Primeiro exercício, muito simples, nada assim de outro mundo. Observe o plano cartesiano e ele te dá alguns números. Menos 4 e menos 1, você vai colocar. Menos 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 1. Tá aqui, ó. Menos 4 e menos 1. Este é o ponto procurado. Depois você tem menos 1 e menos 1. Menos 1 do x, menos 1 do y. Este é o ponto procurado. Então, aqui é menos 1, aqui é menos 4, aqui é menos 1. Depois você tem menos 4 e menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E menos 4. Tá aqui. Correto? E o último ponto, menos 1 do x, menos 4 do y. Tá aqui. Vejam, 3 quadradinhos, 3 quadradinhos, 3 quadradinhos, né? Que figura que é essa daí, né? É um quadrado. Olha aqui o pontinho aqui, ó. Que fácil, que tranquilo esse exercício. Sem dificuldade nenhuma. O exercício 2, ele diz lá, o pendrive de Paulo possui 8 gigabytes, está totalmente ocupado. Não tem espaço para nada. E ele tem 2 arquivos. Arquivo número 1, pastinha número 1. Um arquivo de foto. E ele tem outra pastinha, que é um arquivo de música. Ora, ele diz o seguinte, está todo ocupado. E que a capacidade é de 8 gigas. Então, as fotos mais a música, 8 gigas. E ele diz mais, ele diz assim, dado que a pasta de fotos ocupa o triplo da pasta de música. Triplo, meus queridos.
é 3 vezes, né? Então, de novo, aí que tinha baixado aqui. Foto mais música é igual a 8. A foto, o arquivo de foto é o triplo da pasta de música. Tá aí. Esse é o sisteminha. Se você substituir por X e Y, horas. Alternativa C de casa. Muito fácil, né? Não tem dificuldade nenhuma aí. O outro tava lá. Vamos ver se dá para ver. Isso. Então tava lá. O gráfico da revista Folha de São Paulo de 2011 mostra as menores temperaturas registradas em São Paulo de julho de 2000 a junho de 2011. Aí ele te passa o gráfico. Você tem que analisar o gráfico. As menores temperaturas registradas a cada ano apresentam crescimento contínuo. Meus queridos, como que a temperatura... Óbvio que a temperatura não vai apresentar crescimento contínuo. Nós estaremos num caos, né? Em um período curto, tudo bem, mas num período longo isso é complicado. Então, de 2000 a 2011, apresenta um crescimento contínuo de 2000 a 2007. 2000 a 2007. Foi contínuo? Não, né? Teve ano que subiu mais, teve ano que subiu menos. Não foi. Apresenta queda contínua de 2005 a 2008. Perdão, meus queridos. Bati aí. 2005 a 2008. 2005 a 2008. Queda. 2005 subiu. Não, também não. As menores temperaturas registradas não foram iguais em nenhum ano desse período. As menores temperaturas registradas não foram iguais em nenhum ano desse período. Teve temperatura igual aí? Teve temperatura igual, sim. Se você for analisar aí, nós tivemos temperaturas iguais. Se você olhar, tá, ó. Olha só, esse daqui, ó. Olha esse daqui, ó. 8,5, 8,5. Opa. Então também não pode ser. Ele está dizendo o seguinte, não foram iguais? Não. Teve temperaturas iguais. Só sobrou um, né, meu querido? A maior variação em Celsius em relação à temperatura registrada no ano anterior ocorreu em 2006. Olha o gráfico aqui, ó. 2005 atingiu 9,4. E em 2006, 6,2. A maior variação em relação à temperatura registrada no ano anterior ocorreu em 2006. Sim, olha, de 9,4 para 6,2. 3,2 de variação. Então, lógico, né? Alternativa D. O outro, novamente, nós vamos aí trabalhar com notação científica. Ele deu lá o número 657.000. Esse número em notação científica é o quê? Meu amigo, a vírgula está aqui. Você vai andar até o primeiro número ficar entre 1 e 10. Lembrando que não pode ser 10. Correto? Então, não pode ser 10. Entre 1 e 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 6,57. Andou 5 casas. Lembra que se o número é grandão, expoente positivo. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver que alternativa que é essa daqui. Opa! Tá vendo aí? Aí, ó. Tá? Muito fácil, muito bacana esses exercícios. Não tinha nada assim de outro mundo aí. Bom, vamos lá. O exercício de número 5. Cadê o exercício de número 5?
Ora, as bolas, 4. Então vamos lá. Eu não sei onde está o exercício número 5. Então vamos lá, vamos rever aí. Esse daqui, ó. Opa, pega aí. Número 5, achei. Vamos lá. O exercício número 5 também não tem nada aí de outro mundo. Considere a seguir a tabela nutricional de determinada barra de chocolate com 25 gramas. Olha só. Isso aqui vem lá na tabelinha, lá quando você compra qualquer produto. Até porque é lei, eles têm que ter. Esse produto aí, essa barrinha de chocolate, tá lá. Ai, quantas calorias? 131. Quanto carboidrato? 15. Proteína? 1,7. Gorduras? Bom, o que é que nos interessa? Se Juliana comer 3 barras desse chocolate, ela irá ingerir uma quantidade de quantos carboidratos? Ué, meu querido, carboidrato. Uma barra, 15 gramas. 3 barras, 45 gramas. A alternativa B de Bosque. O 6. Muito fácil também. Cada porção de 30 gramas de biscoito contém 2,3 gramas de proteína, 4,5 de gorduras totais, 1,6 de gorduras saturadas, 0 de gorduras trans e 1,1 gramas de fibra alimentar. O ponto P representa a massa de um dos itens da composição desse biscoito. Quem? Proteína? Gorduras totais? Gorduras saturadas? Trans? Qual? Fibra alimentar? Qual? Meu querido, olha onde que está o P colado no 1. Então, óbvio que essa daqui só pode ser 1,1, que é de fibra alimentar. Ó, não tem, isso aí é mamão com açúcar, viu? Mas sim, tá muito fácil isso daí, viu? Esse simulado aí ficou mais fácil que os meus. Isso é uma mãe, viu? Vamos lá. O 7. Júnior já percorreu 1/4, 1/4 da distância entre duas cidades. E ainda falta percorrer quanto? 84 quilômetros, meu querido. Veja que está dividido em 4 partes. Isso ele já percorreu. Está faltando percorrer 3 partes, que é 84 quilômetros. Então, tu vai dividir 84 por 3, que vai dar 2, sobra 2, 8. Cada partezinha dessa terá 28 quilômetros, inclusive essa que ele já percorreu, tá? A pergunta dele é: qual é a distância total? Meu querido, se cada parte é 28 e você tem 4 partes, 28 vezes 4, 112. Tá ok? Também muito tranquilo essa daí. O exercício 8. Vamos lá. Que figura? Primeiro passo você tem que saber, meu querido, que figura que é essa. Essa figura é um losango. E ele está pedindo a área da figura. Você tem que lembrar que a área do losango é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Professor, por que
que é dividido por 2? Porque o losango, se você for olhar, é metade de um retângulo. E se o retângulo é base vezes altura, o losango tem que ser a base vezes altura dividido por 2, metade. Só que no losango a gente não chama de base de altura porque ele não tem base, né? Não tem base. Então a gente chama de diagonal, diagonal. Ele tem duas diagonais, uma maior que a outra. Muito bem. Aí basta você ver. De 0 a 6. 6. De 0 a 4. 4 dividido por 2. 6 vezes 4, 24, dividido por 2. 12 centímetros quadrados. Alternativa C de casa. Tranquilo? Vamos lá. O 10. A temperatura de um freezer passou de menos 5,5 para menos 2. Reta. 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 5,5. Meu querido, conta. Ele está dizendo quantos que aumentou. Conta. Foi de menos 5,5 para menos 2. 1, 2, 3,5. Aumentou 3,5. Pronto. Outro muito bacana, esse eu não conhecia, gostei muito desse daí. É o aluno seguiram as seguintes ordens. Primeira etapa, girar o ponteiro dos... Primeiro, meu querido, você tem que lembrar que um relógio é uma circunferência, é um círculo, tem 360 graus. Se você quer saber quanto vale cada espacinho aqui, tem 12 espacinhos. 12. Você divide por 12. Então, cada pedacinho desses vai valer 30 graus. Então, aqui é 30, 30, 30, 30, 30. E aí vai. Vai. Tem que dar 360. Correto? 30. Muito bem. Aí ele diz o seguinte. Primeira etapa, girar o ponteiro no sentido horário 240 graus. Meu querido, 240 graus no relógio é 8 passos. Correto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Tá aqui, ó. Vamos marcar aqui. Parou no 8. Aí ele diz... A partir do 8, a partir da primeira etapa, girar novamente 180 no sentido anti-horário. Para trás, 180, 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parou no 2. Aí depois, ele diz o seguinte. A partir do ponto onde o ponteiro parou na segunda etapa, parou no 2, giraram novamente 90 graus. Quantas partes? 3. 1, 2, 3. Onde que parou? No 5. A pergunta, os alunos que executaram corretamente as 3 etapas pararam o ponteiro no número 5, meu querido. Opa, não deu para ver aí, ó. De novo. Os alunos que executaram corretamente as 3 etapas pararam o ponteiro no número 5. Ponto. Exercício 12 para encerrar. De novo, soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser 180. Correto? Outra coisinha, vamos entender essa figurinha aqui, que é um pentágono regular. Imagine, meu querido, que este pentágono está dentro de uma circunferência. Imagine que os ângulos aqui desse ponto dele é uma circunferência. Imagine não, é uma circunferência. Então, lógico, se é uma circunferência, tem que dar 360. Vejam que este pentágono
tem 5 triângulos dentro. Qual é a grande dificuldade aí? É saber que tipo de triângulo que é esse. Mas vamos lá. Se tudo é 360, aqui ó, uma circunferência. Se você divide por 5, 360 dividido por 5 dá 72 graus. Cada grauzinho desse daqui, ó, 72, 72, 72, 72, 72, correto? Todos eles 72. Então, você imagina o seguinte, você tem este triângulo aqui, ó, aqui é 72. Bom, eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar aí 180, eu sei disso. Qual é a dificuldade? Se você colocar os ângulos, que esse triângulo é um triângulo equilátero, que não é, né? Você vai ser 72, 72, 72. Que vai dar 216. Opa, não dá certo. Correto? Não dá, tem que dar 180. Este triângulo que está dentro deste pentágono é um triângulo isósceles, ou seja, 2 ângulos da base são iguais. Você tem que saber isso, correto? Então, você tem 2 ângulos da base iguais e aqui é 72. Então, aqui é o x, aqui é o x e aqui é o 72. X, 72. A soma dos ângulos internos tem que dar 180. 2x, passo 72 para lá, 180 menos 72, que vai dar quanto? 108. O 2 está multiplicando, passa dividindo, 54. O que é que ele está pedindo? A medida do alfa mais do beta. O alfa é esse daqui que deu 54. Mais o beta, que é esse daqui que deu 72. 54 mais 72 vai dar 126. Tá bom, meus amigos? Então, só para encerrar aí, tá? Que já deu a quantidade do limite do vídeo. Um abraço para todos, bom final de semana e até a próxima aí, se Deus quiser, tá bom?